Boa noite, nós estamos começando mais um programa O Papel da Política e hoje nós vamos falar de política cultural. Estou aqui com a minha amiga Adriana Gomes e eu queria que a Adriana apresentasse o nosso convidado de hoje. Pode ser, Adriana? Que honra! Bom, Ailton Graça é um ator, cenógrafo, bailarino e figura marcante no carnaval, ou seja, um artista multimídia. Nascido em São Paulo, foi criado no bairro de Americanópolis. Ainda no tempo da escola, mostrou-se interessado por dramaturgia, época que atuou em diversas peças amadoras. Ailton foi servidor público no Hospital do Servidor Estadual. Neste hospital, havia um projeto de lazer para pacientes, criado por alguns atores da Escola de Artes Dramáticas da USP, participando e atuando em diversas ações do grupo. Foi mestre-sala e coreógrafo de comissão de frente nas escolas de samba Gaviões da Fiel, União Independente da Zona Sul. No ano seguinte, estreou no cinema como um personagem Majestade, que eu adoro, coloquei isto no momento na pauta, comandante do tráfico de drogas dentro da cadeia no filme Carandiru. Em dezembro de 2019, Ailton assume a presidência de uma das escolas de samba mais antigas do Carnaval de São Paulo, a Lava Pés Pirata Negro. Tem no currículo mais de 20 novelas, mais de 20 filmes, tantas outras ações que o tornaram um dos mais queridos artistas da atualidade. E vou colocar mais um adendo aqui, com muito prazer, meu amigo. Ailton Graça. Ailton Graça. Bem-vindo. Nossa senhora, que apresentação, Maurício, Dadri. Gente, prazer estar aqui conversando com vocês, com o Maurício, sobre a questão da política, né? O papel da política, né? Em todas as ações. Obrigado, Dri, por essa apresentação maravilhosa. Tô só retribuindo tudo aquilo que você faz nas apresentações do desfile de carnaval. Não, gente, eu tô do lado da nega rainha. Tá bom, que é assim que eu chamo a Dri, por ela ter um peso gigante na representatividade do Carnaval de São Paulo. A Adriana é a porta-bandeira da Escola de Samba Mancha Verde aqui de São Paulo. Tem um trabalho lindíssimo, a maior porta-bandeira da cidade. Eu tenho muito orgulho do Carnaval de São Paulo, principalmente por causa da Adriana. E agora por sua causa, né, Ailton? Como é que é ser presidente de escola de samba? É uma experiência que eu ainda não tinha... Não tinha dentro da minha trajetória e que está sendo interessante esse mergulho, né? Eu sou uma figura que ama essa estrutura de escola de samba. Eu tenho a escola de samba como referência de algumas coisas que a minha bisavó e o meu avô faziam na Bahia. Eles coordenavam cordões folclóricos e carnavalesco na Bahia, né? Então, meu avô e a minha bisavó, que faleceu com 112 anos. Velhinha dura na queda. Eles que organizavam algumas coisas na Bahia. Quando a gente veio para São Paulo, e para esse bairro, né, Americanópolis, na verdade a gente veio para um lugar que era chamado como Favela do Vergueiro, né? Grande Favela do Vergueiro, que agora virou a chique Chácara Clabim. E aí, em todo esse processo de reurbanização e higienização da cidade de São Paulo, aquela comunidade que estava ali foi empurrada para os lugares mais afastados da cidade. E aí a gente veio para cá, para o bairro de Americanópolis, num lugar chamado Buraco do Sapo. E aí, é ali que eu tive a minha infância e minha experiência com essa estrutura, né, dessa vertente de continuar nutrindo as nossas raízes, né? Os folguedos que a minha avó trazia, como congada, maracatu, o jeito de fazer as rezas de santo. Então era uma coisa única. É por isso que ele é mestre-sala. Sabe por quê? Vou falar, porque a dança do mestre-sala é uma junção de várias danças características do negro, como o maxixe, como a capoeira, como o jongo, como a umbigada. E tudo isso trouxe da família dele, não tinha como não ser isso, né? Aí, dando início a primeira foi a Gaviões da Fiel, é isso? A primeira escola Não, de samba a primeira escola de samba que eu desfilei, ela chamava Independente do Jardim Miriam, né? Era uma escola da nossa família que tinha num bairro próximo daqui onde a gente está gravando, o aeroporto, que chamava ali Vila Clara.
E a gente... Eu não tinha muita noção do que era aquilo, da grandiosidade que era aquilo. O meu tio Nenê era o mestre de batucada, né? Então a gente ficava fazendo aquilo e desfilando no entorno mesmo, nas ruas, então na Avenida com o PC, então ali no bairro mesmo. A gente não tinha muita noção do que é aquilo. Aí quando a gente começou a entrar na questão mais séria, pegar aquela escola para disputar, a gente desfilava no Piqueri. Então tinha um desfile no Piqueri, né? Isso, eu era muito novinho, assim, de entender o que eu estava fazendo. Eu era um apaixonado porque eu estava amando estar ali com a minha família, com a minha bisavó, com os meus tios e meus primos, de fantasia. Então eu achava que carnaval tinha que ter todo dia, né? E aí nesse mergulho todo, o meu tio Nenê, que era o mestre de bateria, ele foi percebendo que eu tinha mais tendência para dançar do que para tocar, né? Porque eu tocava todos os instrumentos que ele me dava e eu ficava pulando, dançando. Ele falou, não, vai pra frente. Aí ele me deu um pandeiro, né? E eu fiquei brincando com o pandeiro como passista. Aí ele falou, olha, vamos aprender, vamos levar esse moleque para alguns lugares. E aí ele começou a me levar para outras escolas maiores, como Vai, como Tom Maior, né? Pra gente entender, pra eu entender mais ou menos esse universo. Eu, de imediato, me apaixonei muito pela Vai naquele primeiro momento. Mas meu tio achou a escola muito grande e falou, eu vou perder esse menino na avenida. Então me levou para desfilar na Tom Maior. Então a primeira escola que eu desfilei foi a Tom Maior. Fora da Independente de Admíria, foi na Tom Maior, né? E aí comecei a me apaixonar por aquilo. Então, e aí depois que eu fui para Vai, fiquei alguns anos na Vai, e depois de trabalhar durante muito tempo no Hospital do Servidor, né, tinha um querido que sabia tudo sobre escola de samba, que era o Ednei Pedro Mariano, né, um grande mestre-sala, instrutor de mestre-sala. E aí, nos diálogos com o Ednei, somando algumas coisas do meu tio, foi que eu comecei a correr atrás de Rosas de Ouro, foi onde eu conheci o pai dessa criatura aqui, seu mercadoria. Ednei que dançou com a minha mãe, foi o grande par da minha mãe. Gilson. Exatamente, né? Então nesse momento que eu comecei a entender um pouco mais da grandiosidade daquilo tudo. E aí com as informações da minha avó sobre a questão de todas aquelas células culturais que ela vivenciou na Bahia, no sertão da Bahia, né? Da Congá, da Moçambique, Cacumbis, e com toda a espiritualidade da minha avó, que ela foi mãe de santo, foi parteira, foi tudo isso da comunidade, ela foi uma grande líder. E aí minha avó falava, não, tudo isso é legal, mas eles já estão fugindo um pouco de algumas coisas que eram do tempo dela, que eram essas raízes que ela não abandonava, né? E aí eu cresci mergulhado nesse universo das escolas de samba e com os ensinamentos da minha avó. Fiquei, depois de viver muito tempo no grupo de teatro Macunaíma, eu me enveredei no Balé Folclórico de São Paulo, fiquei 22 anos estudando dança tradicional brasileira no Balé Folclórico de São Paulo, o Abaçaí. E aí eu fui tentando juntar e trazer um pouco daquela história da minha avó para cá. Então o que eu tô tentando experimentar nessa jornada à frente da Lava Pés é juntar um pouco desse conhecimento ancestral, né, de dar oralidade, enraizado, né? Para trazer uma coisa que já tinha e que hoje foi se diluindo, né, com o tamanho da cidade. E é uma cidade que ela oprime algumas questões culturais, né? Ela é uma cidade que o foco dela sempre foi a questão da indústria, do comércio. Então as questões culturais aqui a gente às vezes tem que romper com algumas imposições da estrutura financeira da cidade e propor esse respiro cultural. Entender que esse respiro cultural também propicia para as pessoas um conhecimento também que ele pode ser transformado também dentro de um padrão diferente se você comercializar e consumir cultura. Bom, agora nós entramos um pouco na vertente da ideia do programa. O setor de eventos, o setor de carnaval, as escolas de samba, os profissionais da escola de samba, os operários do samba, que o pessoal fala, têm sofrido muito com a política cultural que está acontecendo no país. Uhum. Nós não temos alguns direcionamentos com relação à parte de política cultural, e agora parece que está começando a voltar toda uma estrutura,
tá? Com relação à política cultural, já foi aventado por parte do atual prefeito e do governador que a partir do ano que vem o carnaval vai passar a existir com escolas de samba, que vai começar pela parte enraizada da cultura popular de São Paulo, e a gente está começando a mexer algumas coisas com relação a isso por aqui. Já está tendo contato com relação a como vai ser feito, qual a linha de estrutura que vai ser montada por parte do Carnaval para o ano que vem, quais são as diretrizes, ou ainda não se começou a conversar sobre isso? Eu acho que tem muita conversa sobre isso, né? Eu tô engatinhando nesse universo ainda, para tentar entender. Estou seguindo os meus mais velhos, né? Estou tentando ver se a partir do entendimento deles, de como eles fizeram até hoje a coisa andar, de como eu posso aprender com eles e contribuir. Então, eu escuto muito a Rose Marcondes, que é a neta da madrinha Eunice, que foi a fundadora da Lava Pés, né? Então, a Rose Marcondes tem sido para mim uma mentora em vários momentos sobre como isso funciona. É uma guerreira. Né? Ela levou com todas as forças dela e com todas as possibilidades que ela não tinha, ela manteve a escola viva. Ela manteve o legado da madrinha Eunice viva, até que um momento da saúde dela não permitiu que ela continuasse. Mas olha, para surpresa de vocês, a Rose está com a gente, tá? Só para dar um toque. A Rose Marcondes está com a gente, sim, tá? É Temos a nossa soberana. Todos os antepassados de madrinha Eunice percorrendo a Lava-Pés. Pois é, e a questão também tem a questão da antiguidade oposto, mas tem uma questão da respeitabilidade a essas pessoas que fizeram uma jornada que a gente não fez. Né? Eu não fiz essa jornada. Sim. Eu não fiz a jornada da madrinha Eunice, não fiz a jornada da Rose Marcondes, não fiz a jornada do Seu Mercadoria, não fiz a jornada da Dri, que sempre chafurdou de dentro dessa estrutura, né? Eu tive poucos momentos de mexer dentro da estrutura de algumas escolas. Tive isso dentro da Gaviões, tive algumas participações em outras escolas do interior. Mas você, dentro de uma estrutura onde a gente passa, a cada ano a gente muda o cenário político, né? A cada ano nós temos novos governadores, novos prefeitos, né? Novos vereadores, e a escola sobrevive a todas essas pessoas, a toda essa transformação da política. A hora está na direita, a hora está no centro, esquerda, a hora está na esquerda, e a escola sobrevive, né? Como um grande quilombo cultural urbano dentro dessa estrutura. Né? Algumas escolas até isso é uma visão minha, me perdoe se eu estiver ofendendo alguém, mas algumas escolas às vezes fogem um pouquinho da questão cultural, entendendo que é só o desfile da escola de samba. O desfile da escola de samba, e com uma questão de um mercado de produtividade, mas é um mercado do entretenimento pelo entretenimento, e não é um entretenimento pelo entretenimento. Ali a gente também está verticalizando e mantendo algumas raízes, né, que não podem ser esquecidas, né? Apesar da nossa escola de samba hoje ser muito parecida com a estrutura do Rio, ela tem o seu histórico. Ela nasceu de algum canto, ela veio com grupos de pessoas que hoje estão aí, né? E que criaram, e ela tem e hoje a gente vê a estrutura da escola de samba com um certo romantismo, né? Um certo romantismo que não corresponde à realidade do que essas pessoas passaram lá atrás. Que elas apanharam, elas sofreram, era muito comum, era muito comum o cordão desfilando pelas ruas aqui de São Paulo, e as pessoas jogando objetos, dejetos, jogando saquinhos de urina, de cocô, impedindo, levando borrachada, e a polícia entrando e furando os instrumentos e impedindo, porque a cidade, de alguma forma, ela estava dentro do seu processo de industrialização, e não de entender o que ela ia fazer com aquele povo que foi escravizado e que naquele momento não tinha fonte, não tinha o que fazer com essa turma. Na verdade, nenhuma dessas estruturas políticas ao longo dos anos, como diz, né, Luiz Gama, se preocupou
em tentar entender como resolver essa questão, né? E nós estamos aqui, resistindo, sobrevivendo e querendo, sobretudo, manter as nossas tradições para a gente não perder a identidade do povo brasileiro. Mas isso não é diferente em outros lugares, Ailton. Por exemplo, hoje, nos termos culturais de hoje, nos termos da política cultural de hoje, você pega no Rio de Janeiro, você tem as velhas guardas com uma estruturação cultural melhor, com shows montados, assim como os ilês na Bahia. Em Pernambuco também tem uns grupos que são a mais, além do só o desfile de carnaval. Não está na hora do Estado de São Paulo se envolver nisso? Porque o Estado... Você está lendo o pensamento? Oi? Você está lendo o pensamento, né? Porque eu tô pensando nisso. Porque o Estado de São Paulo falta pegar o touro à unha aqui. Enquanto o Estado da Bahia pega o touro, o Estado do Rio de Janeiro pega, São Paulo, ele deixa muito solto a cultura popular. Tá? A Prefeitura de São Paulo tem um investimento e algumas prefeituras pelo interior... Tá? Eu duvido que você saiba, mas existem cidades do interior pequenininha que tem sambódromos do tamanho do Sambódromo de São Paulo. E eles não desenvolvem os projetos porque falta a política do governo do estado de se tocar essa linha cultural, essa parte popular, tá? E fazer com que essas coisas sejam mais efetivas fora do desfile. Não é isso, Rodrigo? Eu posso até juntar tudo que você está falando. A Lava Pés, quando eu vou dar aula de porta-bandeira, de mestre-sala, quando a gente vai falar da história do carnaval, a gente coloca que é a história do carnaval, que a Lava Pés é a escola atuante mais antiga do carnaval de São Paulo. Eu acho que tudo isso que o Maurício falou, acho que eu vou jogar a responsabilidade para você nesse momento, que eu acho que é interessante fazer essa junção, tentar fazer junção mesmo, a Lava Pés mesmo, não tô falando nem da Liga, nem da UESP, mas a Lava Pés como entidade, fazer uma junção com o governo e a Prefeitura do Estado para inserir o papel de cuidar da escola de samba como patrimônio cultural da cidade. Do Estado. Do Estado. Né? Então, acho que é importante a gente também, lógico, com o apoio de todos, mas a Lava Pé tem um papel, um nome principal sobre isso. Acho que isso é interessante. Assim, primeiro que eu acho que assim, uma carga de responsabilidade muito grande, né? Pra Lava Pés fazer isso. E volto a dizer, eu tô engatinhando. Mas eu acho que pelo nome. Não, é claro que a gente tem que ter apoio de todo mundo. Eu entendi. O que eu acho que tem assim, existem órgãos reguladores do carnaval, como a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, a UESP, e hoje a gente tem a Fena Samba, que também está tentando criar uma estrutura, né, que unifique, né, de forma nacional, e ela já está até indo para alguns outros lugares, dialogando com a questão do carnaval, Argentina, Uruguai. Então, está tentando entender como é essa estrutura cultural. Você citou o Ileaê, né? O Ileaê. O Ileaê, assim como tem uma linha de dentro dessa questão da negritude, das narrativas pretas, que teve um papel fundamental nos anos 70. Então foi assim com o Ileaê, foi assim com a Black Hill, foi assim com a pessoa que eu mais sigo e tento ter como mentor espiritual, chama-se Candeia, né, que criou a Quilombo, né? Então, e aqui em São Paulo, eu tenho como correlação com o Candeia o Seu Geraldo Filme. Né? Então, que brigavam por um lugar aonde a gente tivesse todo esse empenho, né? Já que o Estado é um Estado que pensa na questão da industrialização de todos os segmentos, aqui tudo vira uma questão da industrialização. Para a gente não cair simplesmente na questão do samba SA, né, a gente tem que fazer revisitar algumas coisas do passado. Eu acho que se a gente começar a compor, eu acho que está começando a ter uma coisa bacana em São Paulo, que é esse namoro da Liga com a UESP, né? Junto com a Fena Samba. Então essa aproximação vai fazer com que a gente futuramente comece a ter fóruns de debate.
para tentar entender. Eu acho que é preciso ter esses encontros, né, para a gente mergulhar um pouco mais nesse universo, que essa bandeira não fique a critério de uma ou de outra escola, da Lava Pés, mas de uma série, um todo. Eu acho que a escola é muito forte, né? A estrutura da escola de samba em Jundiaí é muito forte, né? Em outros lugares, em Santos, Bragança, Rio Claro. Então é isso que então é uma coisa muito maior do que a gente está pensando. Então, se a gente pensar a gente teve, infelizmente, o falecimento do Bruno Covas, que estava à frente, houve uma mudança, né? O prefeito Ricardo está chegando agora, está tentando ver como é que a gente traz essa pauta para a gente debater. O Bruno carregava no DNA dele. Sim. A virada cultural. A virada cultural, isso. Saiu do mandato dele. Isso desenvolvida pelo Youssef. Isso, fez com que toda a parte da cultura acabasse dando uma fomentada. E o prefeito atual está tentando seguir nessa mesma linha e está indo muito bem com isso. Mas a minha preocupação aqui é o governo do estado de afinar todas essas coisas e pensar não só no desfile no dia do carnaval. A gente precisava com que tivesse uma mão. Aliás, eu vejo você hoje dentro do projeto Carnaval como uma pessoa extremamente diferenciada por ter outras vertentes. Aqui em São Paulo... Então não é a mão, já vira tentáculos, né? Melhor. Aqui em São Paulo nós temos presidentes mais raiz, presidente mais administrador, presidente vindos de outras linhas. Agora, com uma linha e bagagem cultural como é a sua, tem só você. Você é um ator que não se limitou ao teatro, tem mais ativo impossível na TV, aliás, está atualmente... na reprise da Império, da novela das 8. Você está partindo para uma linha de protagonismo no cinema nacional que deu uma crescida em filmes padrão Globo Filme, que foi um negócio que foi um crescimento de Paulo Gustavo, o Hassum e uma série de outras coisas. Fez filmes com eles também. E agora você teve um protagonista agora no Correndo Atrás. E tá fazendo um trabalho de protagonista também na filmografia do Mussum, que eu ainda não sei qual é essa linha. Mas você tá partindo para essa linha que veio Paulo Gustavo, o Hassum, tem outras atrizes aí que vieram nessa linha. Então você abriu essa vertente de não ficar num local só. Se você pegar os atores mais antigos, novela, ou teatro, ou teatro e novela. Agora, essa multimídia de se fazer tudo e de partir para as outras linhas, eu acho que isso daí tem muito a acrescentar também aqui no Carnaval. E isso é o que falta hoje na política nacional. Você não acha? Principalmente a parte de incentivo para a cultura mesmo, o pessoal consumir. Eu de verdade, como cultura, eu entendo até o teu raciocínio e aonde eu quero me focar mesmo, me fortalecer e até tentar e continuar esse lugar do aprendizado. Eu não quero perder esse lugar do aprendizado. Isso tudo eu tô fazendo. A minha formação também. Eu estou em processo de formação, tentando entender esse tipo de coisa e onde eu posso contribuir. Mas eu não quero, de maneira alguma, deixar de aprender. Eu vou citar alguns nomes aqui com pessoas que fazem carnaval e que dentro do universo do samba, elas são conhecidas, mas elas são anônimas a uma série de outras pessoas. Não quero deixar de aprender com o Mestre Divino, que para mim é um dos maiores ritmistas e criadores de ritmos, de toques de caixa. Você entende? Eu não quero deixar de aprender com o seu Mercadoria. Que assim, gente, aquilo é um griot. É um griot de conhecimento muito grande. Sabe? Deixa eu te interromper um minutinho só para te contar uma história. Eu trabalho no poder público há muito tempo. E uma vez uma pessoa que trabalhava comigo falou assim: a gente precisa dar um jeito, que o Divino tá muito mal. E a gente precisa internar o Divino porque ele precisa fazer uma cirurgia. Eu consegui a internação, o Divino internou. No dia seguinte me liga o diretor do hospital: a pessoa que você internou ontem aqui fugiu
Tem a cara dele. Com a roupa do hospital. Ele fugiu durante a madrugada. Aí eu falei assim, vou tentar achar. Chamei todo mundo, falei, gente, precisa descobrir onde tá o Divino. De repente toca o telefone, é o filho do Divino, que ele tava em cima de um carro alegórico que caiu. E aí teve que ser internado às pressas no HC. Porque eu falei, mas cadê a roupa? Ele tá com a mesma roupa, só que ele tá no HC. Porque ele caiu de cima do carro alegórico. E aí já aproveitou e fez tudo. Isso é amor, isso é paixão. Isso é paixão. Isso é paixão. Então, pessoas como o seu Divino, como o seu Dadinho, o seu Carlão do Peruche, Rose Marcondes, existe uma infinidade gigante de grandes mestres que estão aí e de tantos presidentes, né, que estão hoje à frente da sua agremiação durante muito tempo. Não tem como não falar da Solange Bichara, que está há muito tempo à frente da escola dela. E que faz um trabalho com a comunidade gigantesca. Com a comunidade. Angelina, meu Deus, toda a sua benção, Angelina, porque a Angelina também mergulhou dentro desse universo. Sabe, são pessoas que sabem muito mais do que eu. A estrutura do carnaval. E me desculpe todos aqueles não citados, mas sabem muito mais do que eu. Então, quando eu digo que eu estou nesse processo de formação, é tendo entender onde eu posso de verdade contribuir com essa questão midiática, né? Pra gente poder alimentar isso e navegarmos juntos. Vou até parafrasear um pouco o nome da minha escola, parafrasear nesse navio pirata, que é a Lava Pés e todas essas outras, né? Porque eu estou num processo de aprendizado. A contribuição tem que ser nesse sentido. Agora, com relação à estrutura, né, do Estado, eu acho que a gente, se em algum lugar as escolas perceberem que elas têm algo em comum, e esse lugar em comum virar um documento, virar através de fóruns de debate, que não é uma coisa rápida de ser feita, né? Pra gente entender o que nos une. Também a população. Aberto também a população. E até mesmo aquela população que não curte carnaval, para entender a importância de se manter essa história. A gente também apanhou muito nessa pandemia, porque a culpa era nossa. Parecia, né? que a culpa era nossa. Então, existe uma coisa assim, é preciso que se faça isso, para que a gente tenha um diálogo franco da importância e unificar com outras áreas que também são das áreas culturais. Eu acho que a cultura não pode brigar isoladamente só numa tribo. Existe a tribo do cinema, que tem que se unificar à tribo do circo, que tem que se unir a escolas de samba, que tem que se unir a turma do teatro. É nesse sentido, porque a cultura nada mais é do que o grande o espaço libertador da nossa cidadania. Isso quebra, é a cultura que vai quebrar a questão da intolerância. É através da cultura que a gente vai entender um mundo melhor sobre o que é preciso fazer sobre a questão reparatória do povo negro, do meu povo ancestral. É através da cultura, não existe outro lugar, né? A cultura é que vai forçar com que a gente tenha alguns adendos dentro da estrutura política, né? Vai fomentar o papel da política e alimentar no que diz respeito à questão da cidadania. Que aí a gente ganha educação. Né? Aí a gente exatamente ganha nesse tipo de conscientização de cidadania e de brasilidade. E agora, provocando os dois, uma provocaçãozinha assim. Não está na hora para que isso aconteça, que as escolas de São Paulo comecem a olhar para as outras escolas? Para Santos, para Rio Claro, para Bragança. Abrir a terça-feira morta de Carnaval de São Paulo para desfilar os campeões das outras escolas, para que juntos todas essas cidades possam pressionar o governo do Estado a ter cultura. Até essa união para poder forçar que o governo e os cidadãos também, né? Eles prestem atenção que o carnaval, além de... não é um oba-oba. É uma instituição de cultura, é uma instituição social, é uma instituição de relacionamentos. De trabalho. De trabalho. É por isso que eu faço um convite aqui. Né? Eu quero tentar fazer um convite através do seu programa. Empresários, invistam na cultura, porque vocês vão ter um retorno nunca visto na história econômica e financeira das suas empresas. Porque esse lugar vocês não visitaram ainda.
E se vocês visitarem esse lugar com investimento, com recursos, como é feito no Rio de Janeiro, a gente vai ganhar um espaço cultural em São Paulo nunca antes visto. E o produto de vocês vai ser consumido, e a cultura será consumida também em São Paulo. Então, eu apelo aqui para esses empresários que são sensíveis, né, e têm sensibilidade poética dentro da sua alma, que olhe com carinho por essa estrutura que a gente está falando. Não só da grande metrópole aqui central de São Paulo, né? Mas todas as suas ramificações, toda a sua estrutura que tem no interior, para que a gente tenha, assim, não só no período de carnaval, atividades que fomentem a cultura, mas num período que fuja um pouco essa regra. Passado os 40 dias de quaresma, já é carnaval, gente. Já é carnaval, já dá para se fazer encontros musicais, já dá para fazer encontros de pavilhões, dá para fazer encontros para entender como é que funciona a cadeia produtiva do carnaval. Então dá para fazer oficinas, dá para fazer uma série, encontros gastronômicos ligados à história do carnaval. Então tem muita coisa aí para ser explorado, e as pessoas às vezes acham que é só o momento do desfile. Não é só o momento do desfile. Essa troca é necessária e importante para que a gente faça um tipo de política mais humanitária. Que eu acho que é o fazer acontecer todas as letrinhas que tem antes do nome da escola. Os grêmios recreativos, culturais, sociais, esportivas, escola. E aí eu já vou colocar até o nome do Barroca, Faculdade do Samba, Barroca Zona Sul. Eu acho que é isso que a gente precisa inserir. Eu acho que falta muito disso, e falta começar do núcleo do carnaval. Falta o carnaval de São Paulo olhar um pouco para as laterais, né? E não chamar para esse debate. E chamar para o debate as outras cidades. Não, chamar primeiro a própria estrutura da Liga, da UESP, coletivo, né? Começarem a juntar ali com algumas histórias que já estão permeando ali na questão da Fena Samba, e começar a juntar... Pode ser virtual, um fórum virtual, já que está na moda, é difícil juntar todo mundo. Vamos para esse fórum virtual, abrir um pouco mais, entender como é que funciona. Existe uma coisa que eu sou apaixonado no Rio de Janeiro, e assim, não estou fazendo nenhuma comparação com São Paulo, cada um tem a sua história, a sua estrutura, né? Mas como eu desfilo lá e mergulho muito no carnaval do Rio de Janeiro, investigo muita coisa lá pro meu aprendizado pessoal, né? Quando você falou hoje da velha guarda do samba, a velha guarda do samba do Rio de Janeiro, ela é mega respeitada. Ela é mega respeitada. Ela é muito... quando você vai conversar com o seu Dionísio, que é um dos maiores mestres-sala, instrutores de casais que tem no Rio de Janeiro, você está falando quase com uma entidade. Um bailarino do Bolshoi. Exatamente. E é esse peso que eu acho que a gente tem que ter para todas as pessoas também da estrutura. Conversar com o seu dadinho, você tem que beijar o chão onde aquele homem está pisando. Porque aquilo ali é uma autoridade muito grande de conhecimento ancestral dentro de um perfil de oralidade, que é outra coisa também. A gente precisa sair da estrutura da academia e entender que a nossa herança negra está dentro da oralidade, está dentro da academia da vida. Né? Não dá para sentar com o seu mercadoria sem ouvir histórias que você nunca vivenciou. É verdade. E não aprender o porquê que o samba... ele pode até agonizar, mas ele não vai morrer. Ele não vai morrer, porque ele resiste através dessas pessoas. Conversar com Rose Marcondes, né, é um mergulho muito grande na história de sobrevivência de uma estrutura. Ela brigou por uma bandeira durante 23 anos sem ter a menor condição. A escola, ela tem 84 anos, ela nunca interrompeu um ano sem desfilar, mesmo que ela não tivesse estrutura, não tivesse no número razoável de batuqueiro, né, de baiana, ela ia pra avenida porque ela precisava levantar aquela bandeira da Lava Pés. E assim foi com seu pé rachado, assim foi com muita gente lá atrás. Muita gente lá atrás. E hoje, nada contra a juventude que está entrando hoje no mundo do samba. Mas peça a benção.
peça a benção aos nossos mais velhos. Porque a história tá neles, não tá em você que tá chegando agora, porque você sabe a batida XYZ que você viu um cara tocando na fanfarra da abertura dos jogos de futebol, do rugby americano. Não. Volta para as nossas raízes. Como é que era a batida que a gente tinha aqui de tal escola? Qual é a linha daquela escola? Já que a gente está espelhando no Rio, né? A nossa escola tem o seu histórico, sim, mas muita coisa foi espelhada no Rio. Qual é a batida dessa escola? Essa escola bate para algum orixá ou não? Essa escola tem raízes, né? Raízes de terreiro ou não? Se tem, volta para lá para respeitar. Não abandona, não chuta essa história. Porque essa história está vinculada à resistência de um povo que levou, sim, pedrada na cabeça porque fazia samba. Se tinha calo no dedo e era tocador de violão, ele ia passar a noite na cadeia. Então não adianta, não romantize achando que você está chegando. Você está chegando agora, você está sentando na janelinha. Eu estou sentando na janelinha. Eu não vi isso. Quando eu ouvia seu Carlão contando isso, Zeca da Casa Verde contando, você olha e fala, meu Deus do céu! Tudo isso aconteceu e esse cara tá aqui. O Germano Matias tocando lá a caixinha de engraxate junto com seu Carlão da banda. Seu Carlão da banda. Caramba, você tá chegando agora, filho. Pede a benção. Pede a benção. Escute, senta, pega o seu toquinho, né? Pega o seu banquinho, senta do lado, pede a benção e fala, escuta. Mesmo que ele não queira te contar nada, escuta o silêncio. Né? Nossa, né? Que lindo escuta isso. o silêncio daqueles griots que estão ali. E se abre para as outras histórias também que estão fora. Porque por mais que você fale do Rio, o Rio não tem só escolas da capital. A hora que abriu... Não, e eles fazem festas. Eu tive o prazer de ver, de participar de alguns eventos de algumas escolas, de Portela receber escolas que desfilam na Intendente e fazer uma grande festa, porque né, e a Portela também indo, né, nessa escola de uma comunidade longe, indo longe para fazer aquelas visitas. A gente tinha isso aqui, a gente foi perdendo aqui em São Paulo. As escolas de São Paulo iam desfilar no interior, Sim. desfilar, isso, e acabou. E acabou. E acabou porque virou muito comercial. E durante muito tempo a Gaviões teve a Gil Bozó, que eram de Bragança. Verdade. Né? Da escola de Bragança, que desfilavam. E com muito orgulho desfilavam também em Bragança, amando e defendendo essa bandeira do samba. 9 de julho de Bragança. 9 de julho, é isso. Então é preciso que a gente perceba que a bandeira do samba é bacana, tá dentro da cadeia produtiva, tá dentro da cadeia da industrialização, mas antes... ela é cultura. Raiz. É cultura, é raiz. Não dá pra abandonar isso, não. Bom, E eu não tô aqui ditando regra, não, viu, gente? Isso é o meu pensamento. Não, eu acho que você é diferenciado exatamente porque eu quero continuar aprendendo com esses grandes mestres que eu citei aqui e tantos outros que estão à frente das suas agremiações. Seu Jamil, pra mim, é uma aula gigante, seu Jamil, gente. É incrível. E seguido, acho que a próxima etapa é exatamente isso. Você tem usado isso também no cinema. Aliás, o texto do Penha pro Correndo Atrás é o texto do Hélio Penha, Della Penha, né? Della Penha. Então, é um resgate de um trabalho da área de dramaturgia e da área de comédia, por exemplo, da década de 90 do país. Isso. E ele tá voltando hoje como escritor. O Correndo Atrás que o Ailton fez, o texto é do pessoal da época do Cacete Planeta, que era a junção do Planeta Diário com o Caceta Popular. Isso, Caceta Popular. E que juntaram, desenvolveram um trabalho, aí quando todo mundo achou que estava fora, surgiu todo esse pessoal agora, um como escritor, outro trabalhando em outras linhas de entrevista, tudo isso, e tá voltando toda a coisa. O texto do Mussum é de quem, Ailton? Vai me fugir a memória agora. Oh, meu Deus. Eu já tô apaixonada com isso, já. Meu pai era muito fã do Mussum. Eu quero lembrar o nome do autor agora. E fugiu que eu tava... tá na empresa do Camisa Listrada. E... gente, ele já fez outros textos pra mim. Me perdoe. Daqui a pouco eu lembro. Já a gente lembra. Vamos jogar no Google, a gente lembro. Busca. Mas não é desse pessoal dessa... Não é dessa linha, não. Mas é um cara também que já trabalhou na linha de humor, escrevendo programas pra TV, né? Falando sobre
sobre esse tipo de comédia que a gente tinha um tempo atrás. Deixa eu só falar um pouco da questão da estrutura do Correndo Atrás, que você citou, que tem uma coisa que é bem interessante pra gente prestar atenção, que o Hélio, quando escreveu esse livro, ele não pensou que o meu personagem ou o personagem do Glanderson fossem negros. Ele escreveu um livro. E ele estava simplesmente escrevendo um livro. Mas aí ele chama Jefferson D., que é um diretor negro, né, para poder colaborar junto com ele numa dramaturgia para ver o que dava. Aí chama, o Jefferson chama o Cris Conceição, que é um fotógrafo negro, né, para entender. Então todas as pessoas que o Hélio foi chamando, né, me chamou para fazer o protagonista do filme. Bom. Chamou a Juliana para fazer a protagonista do filme, Juan para ser o outro protagonista do filme. Quando juntou uma galera, a gente percebeu que a gente estava rompendo com uma coisa que nem a Disney havia feito antes. É um cinema genuinamente negro. Nós fizemos um filme genuinamente negro antes do Panteras. O Panteras ainda não havia sido feito pela Disney, né? Então a gente estava inaugurando uma coisa depois de muito tempo de história. Tem histórias no Blaxploitation, né? Lá nos Estados Unidos, onde havia direção, uma porrada de coisa, mas isso tá numa outra época. Nessa época atual, a gente estava inaugurando uma possibilidade de mergulhar ainda dentro das pautas e narrativas pretas de um cinema genuinamente produzido, dirigido por negro. Então a gente tinha diretor de fotografia, o autor do livro, o negociador na mesa, né, com o patrocinador, também era negro. Então a gente tinha um conjunto de mulheres. Estamos com uma produção gigantesca aqui. Paulo Cursino. Paulo Cursino. Gente! Paulo Cursino. Obrigado, me salvaram. Paulo Cursino vai ficar puto da vida comigo, né? Porque eu não lembrei o nome dele. Eu já fiz outros trabalhos com ele. Paulo Cursino. Então, quer dizer... Ele foi roteirista dos filmes do Rasson, que você participou que eu participei também. É isso. E que teremos a direção de um negro, Silvinho Guindani. Legal. Silvinho Guindani vai fazer todo o trabalho de direção do filme do Mussum, né? A gente também, isso também é são outros momentos que a gente está começando a vivenciar dentro da proposta de entender um pouco qual é a participação cidadã e a contribuição do negro em outras esferas também. Então, quando a gente propõe isso, né, também está propondo alguns resgates dentro da estrutura da escola de samba, dentro do cinema, né, para colocar isso em debate constante, né, e de transformação também, né, assim como a gente debate também as questões dos grupos marginalizados, né, dentro dessa estrutura social, com os grupos LGBTQI+, sabe? Então a gente tem que começar a entender como a gente insere todas essas pautas na transformação do Brasil que queremos, né? Um filme como esse, como Correndo Atrás, um filme como o filme do Mussum, pode contribuir muito para preencher essa lacuna que não é debatida dentro dos lares. Educação. Né? Educação, voltamos para isso, para educação e cultura. Se a gente for perceber, eu confesso para todo mundo que eu sou mangueirense por causa do Mussum. Eu sou mangueirense por causa do Mussum. Porque quando eu via... Você foi disputar samba na Mangueira por causa do filme? Não, do filme. É que quando eu ouvia o Mussum falando, né, de Dona Zica, Cartola, do Palácio do Samba e da Mangueira, eu ficava vendo aquilo nos Trapalhões, eu ficava cutucando a minha mãe falando, vamos pra lá é um quilombo lindo, tudo é verde e rosa, lá o nosso povo é aceito, é feliz, olha, tem uma rainha chamada Dona Zica. Eu acho que o Ayrton deve ter tido a mesma coisa que eu tive quando a primeira vez que eu fui na Mangueira, quando você passa a ponte, porque assim, você foi pra Mangueira, aí você passa aquela ponte, tá escrito Palácio do Samba. Você começa a ter vários mini infartos. Que eu acho que é um templo. Uma quadra de escola de samba é um templo, né? E aí,
é isso que ele falou. A televisão deu essa ideia pra ele que lá era o lugar dele. Exatamente, o seu lugar. É essa palavra que eu acho que hoje a gente tem que entender que esse Brasil é o nosso lugar. É o nosso lugar. Que esses espaços, ONGs, OCIPs, né, criados como escolas de samba, é o nosso lugar. Que a biblioteca pública, ela não pode ser... Eu não posso olhar para uma biblioteca pública e falar assim, isso é, e ter medo dela. Aquilo me pertence. Eu tenho que entender que essa cultura que a gente está falando está dentro da nossa história de pertencimento. É tua, Maurício, é minha, da Adriana, é de todo mundo que está nos ouvindo quando a gente fala da história do samba. Quando a gente fala da história do cinema e que algumas pautas têm que fazer parte da história do cinema, é porque eu quero ver outros grandes Otelos fazendo isso. Né? Eu quero ver outros Mussum brincando no cinema, outros Ailton, outros Lazinho, outras Thaís, outros Miltons. A gente quer ver o nosso povo retratado ali. Né? Quero ver sim Pitangas. também Paulo Gustavo, Pitanga, Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia. A gente quer ver o nosso povo ocupando todos esses espaços e até a presidência. E até a presidência da nação. Entendeu? Então a gente quer furar um pouco essa barreira que impede que as nossas angústias sejam ouvidas. Então não me silencie, não tire o meu ar. E mesmo porque, Ailton, eu acho que a grande sacada de todo mundo quando fala em aumento de produto interno bruto, aumento de grana dentro do país, é só cultura e o turismo que dá. Sem aumentar imposto, não tem outra forma senão a cultura e o turismo. Gente, olha, isso que o Maurício está falando, tá nos vídeos dele, que no YouTube, que é maravilhoso. Eu aprendo muito com esse homem quando ele debate questões. É a cultura e o turismo. E isso é uma imbecilidade. Eu ficava muito revoltado quando eu via as manifestações com relação contra a Copa e a Olimpíada, falando que tinha que investir aqui ou ali. O Brasil comprou um comercial de 30 em todos os países do mundo para mostrar o Pantanal, os Lençóis Maranhenses, o Amazonas, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Maceió, São Paulo, para mostrar o país para fora, porque é o que consome quando você fala em Olimpíada. Hoje tem amigo meu virando a madrugada para saber o que está acontecendo no Japão. E a discussão naquele período era: vai ter Copa, não vai ter Copa, é um absurdo ter Copa. E ninguém se preocupou em divulgar lá fora para falar: vem visitar. A gente tá montando um teatro gigantesco no meio da areia dos Lençóis Maranhenses com cassino para você vir gastar seu dinheiro aqui. A visitação do país, tá? É a mesma visitação da Torre Eiffel no mundo. Toda a visitação que existe do Amazonas ao Rio Grande do Sul é a visitação que tem de turista da Torre Eiffel. O país não se vende, né? E a Torre Eiffel, a primeira coisa que foi feita em Paris depois que eles liberaram da pandemia foi a nova iluminação da Torre Eiffel. Falou: já tá funcionando, venham. Aqui não, aqui a gente fica brigando e entrando numa linha, tá, de nada. Nós temos uma parte cultural sofrível, com um secretário da cultura que é um débil mental e fazendo um trabalho de retrocesso aonde é a linha para poder ir buscar dinheiro sem aumentar imposto. Ele está propondo de serviço. Sem aumentar imposto. A única forma de fazer é fazer com que o seu filme do Mussum seja vendido para 130 países, tá, e traga recurso para divisa para o país. As pessoas poderem vir conhecer o Rio de Janeiro para saber onde é que nasceu o Mussum quando assistiu o filme lá. Entendeu? É aquilo de que todo mundo quis conhecer, onde foi gravado um monte de filme americano e as pessoas viajam para lá. Agora ninguém vem para cá porque não se divulga a cultura lá fora para o turista poder chegar. Não vamos tão longe. Todo mundo que vai a Londres quer tirar a foto na faixa de pedestre onde é a capa dos Beatles.
E aí a cidade teve que se estruturar para receber aquela quantidade de pessoas. Isso. É muito maluco. E essa linha de coisa tá na mão das pessoas que fazem a cultura. Por exemplo, você estava falando do Correndo Atrás. É um cenário lindo, o cenário do Correndo Atrás. E parece que foi gravado no Rio de Janeiro. Não foi gravado no Rio de Janeiro, né? Foi gravado onde? Né? A gente foi para a cidade de Muriaé, né? Interior de Minas, gravamos lá. E você não tem ideia. A gente teve um patrocinador que fez com que a gente fosse para lá, e a gente criou toda uma estrutura para gravar em Muriaé. A felicidade da cidade de ter algo que a movimentasse de forma diferente foi gigante. A receptividade que nós tivemos lá, eu acho que nunca tive em nenhum lugar, né, que a gente já gravou hoje, porque eles não só acolheram a gente, como eles participaram. Aquilo trouxe uma vida para a cidade. Então tudo se mobilizava em função daquilo, do que estava acontecendo no filme. Então as pessoas faziam suas inscrições para trabalhar como figuração, outras para trabalhar simplesmente varrendo. Eles estavam imbuídos em fazer com que aquilo desse certo. E foi lindo gravar lá. Lindo, lindo. Então eu acho que, assim como Muriaé, deve existir outras cidades, né? E com certeza vai atrair gente para conhecer Muriaé. Muita gente que vai ver o filme, vamos lá para Muriaé, porque Muriaé inclusive tem o Cristo Redentor de Muriaé. Eles têm o Cristo Redentor lindo. A gente olhou e falou, caraca, eu me senti no Rio mesmo. Até o Cristo Redentor eles têm. É uma cidade muito interessante. E se a gente for pensar que existem outras cidades, né, brilhantes, espalhadas pelo Brasil afora, que já foram até palco de novela, cenários de novela, né? A gente tem que explorar um pouco mais isso. E tantas outras podem ser cenário. Cenário. Que você olha e fala, caramba, por que eu nunca passei nessa cidade? Exato. Por que eu nunca me ative a isso? Então, é preciso que se invista nesse lugar da cultura, né? Não que... É que algumas cadeiras estão invadidas por pessoas que não querem fazer com que isso ande. Né? Que não querem tocar isso pra frente, que prestam sim um serviço gigante à nação, né? Fazendo com que a gente entre num retrocesso, num funil tão gigante, que tantas outras conquistas culturais sejam perdidas nesse ralo que tá vindo agora aí. Mas a gente vai recuperar. Volto a dizer, nós temos uma estrutura no samba, né? Que a gente muda todo o tempo aí os nossos governantes, e a gente tem sobrevivido. É verdade. E tem sobrevivido. Então essa turma vai passar. Essa turma vai sair dessa cadeira, né? Esses incapazes que estão ocupando determinadas cadeiras vão sair, e pessoas com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de boa vontade, que tenham o poder de escuta, que possam nos escutar e que queiram respirar junto com a gente uma brasilidade que está aí. Ela não foi perdida. E a gente vai recuperar isso. E aí eu tenho certeza que a gente vai ter bons eventos culturais, bons eventos focados na educação, bons eventos que façam com que a produtividade tão esperada cresça no nosso país, e vai atrair muito investidor para cá. Muito investidor, né? Que vai se sensibilizar através da cultura. É o tal do basta querer, né? É o tal do basta querer. Aliás, por falar em basta querer, posso fazer um convite? Diga. Que eu acho que a Adriana ainda não conhece também. Manda. Você já conhece a quadra da Escola de Samba Lava-Pés Pirata Negro? Não, e assim vou fazer o meu meia-culpa, porque além de ter Dona Rose e Ailton Graça, ele tem um casal de mestre e porta-bandeira, que é minha irmandade, que é a Laís Moreira e o Edgar. Nossa, amo. Né? Laís, inclusive, porta-bandeira da Unidade de Vila Maria também, né? Que sou madrinha de casamento, é muita coisa. E eu não tive essa oportunidade de ir. Fui há muitos anos, né? Estive presente lá, mas nunca mais fui. Eu acho que é interessante. Não, a quadra é nova. Eu tô sabendo. O Ailton hoje, ele está tocando um espaço cultural na região do Jabaquara, com uma série de nuances aí que eu acho que a gente vai conseguir
vê uma coisa muito diferente no que se trata de escola de samba, né, Ailton? É essa junção que eu falei bem no começo do programa do que era a ancestralidade, as narrativas da minha avó, as histórias da minha bisavó, unindo um pouco com tudo isso que eu acabei aprendendo em outros lugares. A gente quer experimentar um caminho diferente, né? Com toda essa raiz que nunca será abandonada. Ao contrário, a gente quer juntar toda essa raiz que está aí espalhada, a gente quer entender como é que funciona isso, né? Por isso que a gente tem se aproximado muito da velha guarda do samba de São Paulo. Ó, acabei de dar uma pista, tá? Se vocês quiserem, né? Pra gente entender como é que funciona algumas coisas e como é que a gente entende isso dentro da questão mais contemporânea, né? Quando a gente pensou na junção do nome Pirata Negro, é porque nós temos um instituto também chamado Pirata Negro, onde a gente vai debater uma série de questões e vai criar uma série de células que possibilitem que as nossas pautas pretas se façam presente. Então é preciso que esse espaço que a gente está desenvolvendo lá no Jabaquara, do Instituto Pirata Negro, junto com a Lava Pés Pirata Negro, precisa sim de que pessoas que sejam sensíveis e aliadas a essas questões participem junto com a gente. A gente tem tido um apoio muito grande, eu preciso falar isso também, do Arnaldo Faria de Sá, que foi muito importante para que a gente começasse a se instalar lá. A subprefeitura do Jabaquara, que tem feito um trabalho gigante para que a gente tenha esse espaço como concessão para a gente realmente reafirmar o que a gente está fazendo lá. Não há investidor algum, o investidor ainda sou eu, sabe? Então, convite aos investidores já está sendo feito aqui para que a gente possa desenvolver um trabalho conjunto lá para trazer um pouco mais de reflexão sobre essas pautas que eu acabei de citar. E ela não será só uma escola de samba. A gente quer que outras células do Instituto, porque a Lava Pés, ela pertence a esse guarda-chuva, que é o Instituto Pirata Negro. Tá. Então, outras células também vão ser fomentadas. Eu não quero ficar falando nada aqui não, senão vou dar pista. Aí todo mundo... Daqui a pouco a gente fez antes. Não fez antes não. Vai sair de lá algumas coisas que a gente quer fazer. A gente quer sim continuar participando da vida cultural, da vida política da nossa cidade, tentando contribuir da melhor maneira para que a gente cresça coletivamente, como cidadão, como cidadã, né? E sendo respeitado cada vez mais. Quando voltam os ensaios para a gente poder fazer essa visita e começar a passar. A gente está fazendo pequenas reformas, porque quando a gente chegou lá, né, eu conto isso até, o Tiago, que é o subprefeito, ele é muito meu amigo. E quando ele foi lá, ele trabalhava num outro espaço, né, ali do estado. E era ele que era responsável para retirar terra e colocar ele era em algum coordenador lugar. de obras. Coordenador de obras. E o Tiago hoje, ele é o prefeito. Tiago, tô contando a nossa história. E quando eu falei para ele, Tiago, tem uma terra vermelha que é boa de plantio para tirar de lá, porque tinha muita terra dentro desse galpão, não tinha telha, não tinha nada, uma estrutura paupérrima. A gente tá colocando tudo isso lá. E o Tiago, é a terra vermelha. Eu falei, é a terra vermelha indígena, dá pra plantar coisas e tal. Aí ele foi lá e falou assim, e ainda insisti pra ele, falei assim, olha, uma terra boa até pra plantar tâmara. Eu falei isso pro Tiago. Aí o Tiago foi lá, aí ele olhou, Ailton, tem algum problema com a sua cabeça? Isso aqui é só entulho, não tem terra vermelha nenhuma aqui pra plantar tâmara. Eu falei, e se peneirar? Ele falou, enfim, o Tiago tirou daquele espaço 483 caminhões de terra. Nossa Senhora. De entulho, O espaço tá belíssimo. Tá belíssimo. Eu que conheci o espaço antes de Ailton Graça. Roberto Mendes. Antes da Ailton Graça e depois de Ailton Graça, o espaço, até comentei com a Ailton, a Lava Pés, ela tava tentando uma área em São Paulo e ela tava tentando na subprefeitura da Moca, uma área que pertencia à subprefeitura do Ipiranga. Uau! E quem era o subprefeito? E eu trabalhava lá. E um belo dia eu encontrei com a Rose. Eu falei, Rose, eu tô com um processo seu, tá tudo errado. E aí ela falou assim, como assim? Eu falei, vai conversar comigo. Aí eu orientei pra dar entrada em tudo. Nisso apareceu esse espaço no Jabaquara
E o Ailton foi ver o espaço, ele falou assim, eu nasci aqui. Eu nasci naquela região. Olha. Eu nasci nessa região, eu trabalhava, não lembro como que você falou que trabalhava ali naquela região. Não, eu trabalhei ali na feira pública, eu trabalhei ali com lotação, eu fui coordenador de lotação ali, Nossa. né, no Jabaquara. Trabalhei ali como palhaço naquela região, e eu queria dizer pra todo mundo assim, que o grande padrinho da minha ida pra lá foi você, Maurício. Eu queria te agradecer. Foi você que levou pra conversar com o Arnaldo. Mas quem identificou aquele espaço foi o Arnaldo. Sim. E ele queria muito fomentar a cultura ali. Ele quer fomentar a cultura. E quando ele teve essa ideia, e eu só apresentei um lado ou outro, porque foram vocês dois que montavam, e desde quando tinha essa linha, eu falava, a Rosa que começou essa história, porque eu não tinha a menor ideia de como é que ia. E aí, a hora que eu consegui apresentar os dois que queriam a mesma coisa, eles tocaram e eu apareci depois de uns meses. O lugar tá espetacular. Tá o Arnaldo com o secretário dele, Beto Mendes, também. Que o Arnaldo deixou o Beto Mendes disponível para resolver essas questões. O Arnaldo foi um gentleman. Foi uma coisa. Ele nos recebeu de tapete vermelho. Obrigado, Arnaldo! Quando se alia o poder público, o interesse do poder público ao interesse é a boa vontade. Isso só floresce, só renasce, ou até transforma a vida daquele povoado, né? A gente acredita que finalzinho de agosto a gente começa a limpar o espaço para receber. Já tá com telha, tá? Então a gente já colocou telhado. Mas quando fui já tava com telha. Já, mas é que tem umas coisinhas. Tem uma Se você não enviar um ofício, eu vou de bicão, não, né? É de bicão que fala, né? Quando a gente vai sem convidado na escola, briga né? Tu tem que levar a tua família. Então pronto, isso já tá resolvido. Teu pai, tu não é. O espaço é sensacional. Se o problema era esse, então já tá resolvido. Eu conheço muitas escolas de São Paulo e ficam há anos-luz do que o Ailton montou por lá. Que orgulho. Ficou um negócio muito bacana. Que orgulho. Nós, né? Mandorinha não voa sozinho, né? Nós temos toda uma equipe que tá muito afim de fazer com que aquele espaço... E nós estamos do lado do Barroca, hein? Do meu amigo Cebolinha. Atrás do Barroca. Vou até cobrar minha camiseta, Cebolinha. Oi? Eu não cobro mais nem presidente de escola de samba, nem presidente de clube. Porque toda vez que eu cobro alguma camiseta, alguma coisa, eles me mandam uma camiseta M. Mas no caso do Cebolinha, eu vou lá buscar. Uma vez que me mandaram a camiseta que me servi. E aí eu tenho que dar um jeito de fazer. Entendi. Bom, previsão pro Mussum tem? A ideia é que a gente rode esse filme o ano que vem. Eu preciso rodar esse filme o ano que vem. A gente teve esse período de pandemia que impediu isso, porque eu estava fazendo algumas novelas e ia interromper ia finalizar uma novela e eu já ia entrar para fazer o Mussum. Então a gente teve esse momento de pandemia que está nos afastando um pouco, mas ele com certeza vai ser rodado o ano que vem, o filme do Mussum. E também tem uma coisa aí que eu tô com uma grande expectativa, que é o filme que a gente acabou de rodar com o Joelzito, né? O pai da Rita, que a gente rodou na escola de samba Vai. É uma história de dois personagens, ali, dois compositores, né? Eu e o Rabelo, a gente fez os dois personagens para poder fazer parte do pai da Rita, com a direção do Joelzito, né? Então a gente Você já perdeu a conta da quantidade de filmes, não? Eu nunca contei, na verdade. Eu vi. Eu nunca contei. Eu vi em todos os lugares, tem mais de 20. É igual as escolas de samba. Porque você falou na Tom Maior e na Vai, mas eu acho que eu lembro de você na X9 também. X9, fui mestre sala da X9. Então, eu lembro de você da coisa. Mas ele desfilou de japonês da X9. Michele. Com a Michele. Isso mesmo. Então, que a gente amarrava a perninha dela pra ela não dar grandes saltos. Não, Michele, o vestido apertado. E eu lembro de você E aí a gente colocou que na pesquisa que a gente fez tinham duas. Você citou mais duas, deu a X9. Teve disputa de samba na Mangueira, que eu sei. Tá rolando, esse ano, né? Então, esse ano com um bando de doido que são meus amigos. Eu desfilo na ala de compositores da Mangueira, mas eu não sou compositor. Volto a dizer, eu não sou compositor. Mas você é sambista. Sou palpiteiro. Não, mas eu sou palpiteiro. E aí,
Beto Savana, Índio da Mangueira, são pessoas que eu fico reverenciando essas pessoas. De repente, não, vamos colocar o Ailton. Eu falei, não me coloca que vai dar ruim. Não, vamos colocar. E eu comecei a palpitar no samba e eles me colocaram como autor. Então a gente tá indo pra disputa agora e provavelmente vai ser transmitida, né? Parece que tem uma negociação com a Globo. Eu tô sabendo disso. Né? Pra que as finais de samba enredo do Rio de Janeiro seja transmitida. Eu quero estar lá. Desejo, estarei uma espectadora. Faltou a nossa escola, que em breve também a gente vai propor o nosso samba enredo. Nós não fizemos o lançamento porque a gente estava tentando, volto a dizer, engatinhando, né? Então, em 2019 a gente teve toda uma preocupação em fazer uma homenagem ao dono da escola, porque a nossa escola é consagrada a Exu Rei, né? A Lava Pés já tinha também uma consagração para Exu Veludo, e a gente fez a nossa consagração do instituto como um todo para Exu Rei. É dele, a escola não é minha, não, é dele, o senhor dos caminhos, o senhor da comunicação, é dele. Laroê é meu pai, né? Então, e dentro dessa história toda, que a gente está tentando desenvolver lugares para a gente linkar com as outras agremiações. Então, em agosto, finalzinho de agosto, a gente está com a escola pronta. Agosto vem aí, vou esperar ansiosamente isso. Venham. Bom, estamos terminando. Eu queria que a Adriana desse uma final, o que falta, Nossa como é que senhora, está que toda essa linha. Você gosta de me dar essas responsabilidades, né, Maurício? Adoro. Eu acho Adriana. que eu primeiro preciso agradecer o convite, né, de estar aqui com esta entidade também, porque o Ailton, acima de tudo, é uma pessoa plural, né? Então ele faz com que as pessoas, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de gente, qualquer tipo de ser humano, chegue perto dele, ele agrega todas as pessoas. Eu não tô falando isso porque hoje ele é um grande ator que está no ar agora numa novela também de grande repercussão, mas eu falo isso porque ele era eu conheço ele antes disso. Antes de eu ser porta-bandeira, e eu sou porta-bandeira há 23 anos. Acho que todas as pessoas que forem escutar, que forem assistir esse programa hoje, amanhã ou daqui a um ano, vai entender qual é a importância que essa pessoa tem, não só para o cenário cultural, mas para o cenário das escolas de samba, que às vezes as pessoas acham que a gente é um bando, vou falar muito claramente, que é um bando de gente que não tem absolutamente nada para fazer, quando é totalmente ao contrário. A gente tem muito que fazer, a gente faz muito para muita gente. Eu tô falando da gente porque eu faço parte disso também, porque eu dou aula de mestre e porta-bandeira há 15 anos. E eu já tirei muita gente de lugares onde ela não deveria estar, e hoje elas estão segurando uma bandeira de escola de samba. Axé. Né? Então, a gente falar, você dá esse espaço da gente falar da cultura, inserir o carnaval, as escolas de samba como cultura, que muita gente não pensa como cultura, é um prazer e uma honra, e eu tenho que agradecer a você que também é um sambista, que faz com que todas as outras pessoas tenham a oportunidade, né? Que tenha a oportunidade e dá também o abrigo, que realmente é o que você também faz, Maurício, que você dá o abrigo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Ailton, muito obrigado por estar tão perto de você. Fazia muito tempo que a gente não estava tão perto. Muito tempo. E quando precisar de mim, pode ter certeza. Como eu falei para eles vindo para cá, eu demoro um pouco para responder o WhatsApp, mas eu respondo e vou estar junto com você. Comigo sempre respondeu de imediato. Muito obrigado, foi um prazer e mais um aprendizado estar aqui hoje. Obrigado. Ailton, muito obrigado. Nossa, irmão. O papel da política agradece essa aula aí da parte de cultura popular e de toda essa linha. E a gente tem que desejar muita axé, muita luz, irmão. E muito caminhar aí pra suas pernas não cansem. O fato de estar aqui do lado da Adri, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração, né? Eu chamo de nega rainha porque ela reina quando ela passa seja, independente dela estar na Mancha, na Mocidade, onde for, ela reina. É uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Quando ela impõe um pavilhão, é uma defesa muito nobre na avenida que a gente não pode perder. Ela é história. Ela faz parte da história do samba de São Paulo. E tá do lado de você, Maurício, que eu sei que você é tímido e nunca fala, mas o papel teu à frente de uma série de agremiações de escolas de samba, auxiliando, dando toques sobre questões de política, né, e fazendo com que essas escolas andem.
é preciso que seja dito muito obrigado. Gratidão a você por ser quem você é, de uma humildade gigante e de um papel fundamental. Não é só com a Lava Pés não, viu, gente? Não é só com a Lava Pés, é com muita gente. Muita gente. Ele não gosta de falar, mas ele tem um papel fundamental em alguns momentos quando a gente está perdido com a questão da área pública, né? De entender de como fazer é que o certo, os trâmites. né? Ele vai lá e fala, E vai orienta. por esse caminho, fala com tal pessoa, esse papel não serve pra cá, esse papel serve pra... E faz isso com muito amor, com muito carinho. Portanto, muito obrigado, Maurício. Imagina. E tamo junto, até a próxima. Valeu, gente. E semana que vem tem mais o Papel da Política. Obrigado e boa noite pra todo mundo. Beijo!